Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos abrir a palavra que o Senhor trouxe para nós nesse dia de hoje, que está lá em Atos, capítulo 22, versículos de 6 a 10. Amém? Vamos lá. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Creio que vocês sabem de quem a gente está falando nessa passagem, não sabem? De quem é? De Paulo. Quando ainda era Saulo, né? E para a gente poder chegar aqui nesse momento do livro do Atos dos Apóstolos, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre a história de Saulo, né? A origem dele. Ele era judeu, ele nasceu em Tarso da Cilícia, ele possuía a cidadania romana, ele foi criado em Jerusalém e foi educado pelo doutor da lei, Gamaliel, e ele era reconhecido por ser conhecedor da lei e um profundo conhecedor do judaísmo. Toda a história de Paulo com Jesus começou quando ele assistiu o apedrejamento de Estevão. Né? Ele viu o que fizeram com ele, ele assistiu tudo que Estevão falou, né? Assumindo Jesus como Senhor e Rei, como o Salvador, e ele concordou com aquilo que estava acontecendo. Então, a partir daquele momento, ele não só assistiu, mas ele também concordou. E a partir dali, ele se tornou um dos maiores perseguidores de cristãos que existiu, né? Ele recebeu autoridade oficial para liderar perseguições, né? Tanto para prender quanto para matar os cristãos que ele viviam. E ele fazia tudo isso não por maldade, mas porque ele estava colocando em prática o que ele aprendeu. Ele aprendeu que o correto era seguir a lei judaica tudo direitinho. Então, ele fazia isso acreditando que ele estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Na cabeça dele e dos outros judeus, aquelas pessoas estavam denegrindo a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Tamanha era a sua obstinação em perseguir esses judeus que ele pediu autorização, pediu cartas para que ele pudesse ir às sinagogas de Damasco para poder, lá em Damasco, prender tanto homens quanto mulheres que ali se proclamassem cristãs. Né? E ele recebeu essas cartas, pegou seus companheiros e pegou a estrada, foi seguir viagem. Sendo que durante a viagem, aí acontece isso que ele, nesse momento aqui da passagem, é ele contando, né? Acontece isso, que ele, no meio do caminho, veio uma luz resplandecente do céu que envolveu ele e ele não enxergava mais nada. E nesse momento ele caiu. Quando ele cai, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, sem entender, ele pergunta: quem és, Senhor? Né? E o próprio Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ficou, naquele momento, ele ficou trêmulo e atônito, porque ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Então, ele, mesmo com medo, ele se dirige ao Senhor e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Ele, sendo judeu, mesmo assim, ele acatou
ao que o Senhor falou para ele naquele momento e fez o que o Senhor pediu, né? Quando ele levantou, ele percebeu que estava cego, ele não conseguia enxergar. Então, ele, com a ajuda dos amigos, ele foi encaminhado até Damasco. Chegando a Damasco, ele permaneceu dessa forma durante 3 dias, sem comer e sem beber. Nesse período de jejum forçado e oração, ele pôde parar para poder pensar em tudo aquilo que aconteceu, né? Tudo da vida anterior dele, né? De tudo que ele aprendeu, de como tudo aconteceu e o que aconteceu ali naquele momento, porque ainda para ele aquilo ali era muita informação, né? Então ele permaneceu em oração e ficou aguardando, né, o que o Senhor ia colocar. Nesse momento, depois de 3 dias, o Senhor apareceu em visão ao discípulo Ananias, né? Ananias, e o Senhor pede para ele que vá ao encontro de Saulo para poder orar por ele, para que ele pudesse recobrar a visão. Ananias, não só Ananias, né, mas todo mundo ali já conhecia a fama de Saulo, né? Já sabia que ele era um ferrenho perseguidor de cristãos, sabia que ele perseguia não só para prender, mas, se fosse o caso, também para matar. E ele, Ananias, ficou receoso, né? Ele pensou, mas por que o Senhor está me pedindo isso, né? E aí ele diz para o Senhor, né? Ele conhecia, ele falou para o Senhor os feitos de Saulo, né? Mas, tipo, o senhor tem certeza que é ele mesmo que o senhor está querendo chamar, que eu vá orar por ele para que ele volte a enxergar? O senhor sabe quem ele é? Mais ou menos assim. Então o Senhor deu uma resposta, essa é a resposta para ele: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá que padecer em meu nome. O que o Senhor vem mostrar nesse momento? Ele não escolheu aquele que era o cristão, o discípulo, o apóstolo mais próximo, o mais amoroso. Ele escolheu aquele que era um perseguidor de cristãos. Mas ele escolheu Saulo, naquele momento Saulo, porque ele conhecia a capacidade de Saulo e ele conhecia o coração de Saulo. E ele sabia que Saulo tinha um coração bom. E ele sabia que tudo o que Saulo fazia era para preservar a lei. Ele fazia o que ele achava que era correto. E sabia que quando se apresentou a ele, Saulo, no fundo, reconheceu ali o Salvador. Conseguiu perceber que ele estava errado. Por isso o Senhor escolheu ele. Então, assim, muitas vezes a gente se acha incapaz, né? Não, digamos que não merecedor, né, de levar a palavra, né, de falar sobre Deus. Mas eu sou tão errado, eu faço tantas besteiras, eu piso tanto na bola. Mas o Senhor chama a cada um de nós. Para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. O Senhor, o que aconteceu foi que Saulo, naquele momento, quando ele caiu, ele reconheceu Jesus como Salvador. Essa que foi a grande questão, o reconhecer Jesus como Salvador. Ele tinha todo o conhecimento da lei, mas ele ainda não conhecia Jesus. E muitas vezes acontece isso com a gente, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu com Jesus, mesmo depois de mais de 2000 anos, às vezes a gente está aqui, a gente se enche de sabedoria, a gente estuda, busca, mas a gente não tem esse encontro pessoal com Jesus. E foi esse encontro pessoal com Jesus que fez com que Saulo mudasse, né? E quem ele se tornou? Ele não foi apóstolo, mas ele foi aquele escolhido pelo Senhor para poder propagar a palavra dele, para poder propagar o cristianismo pelo mundo. O Senhor sabia que ele
como eu falei no início, né, ele possuía essa cidadania romana, e por isso ele tinha alguns privilégios, né? Então, o Senhor sabia disso. Então, ele, com esses privilégios que ele tinha, ele poderia ter entrada em muitos lugares que aqueles judeus, né, cristãos, não teriam, né, seriam barrados logo de cara. Então, Saulo, ele, depois dessa oração de Ananias, né, que foi pedido o Espírito Santo para ele, e ele foi batizado. Ele ficou ali mais alguns dias, e ali em Damasco mesmo começaram as primeiras pregações. Quem ouvia Saulo em Damasco, porque já se tinha o burburinho de que viria, né, que ele viria para Damasco para poder prender os cristãos, etc. Né? Quem ouvia ele falando, estava esperando ele falar horrores sobre os cristãos, né, sobre Cristo, e pelo contrário, ele foi um ferrenho defensor de Cristo como Senhor e Salvador. E aquelas pessoas ficaram pasmas, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Então, sempre que ele chegava num lugar e ele começava a falar, muitos se chegavam, muitos abriam o coração e se voltavam para o Senhor, aceitavam Cristo como Senhor e Salvador, mas aquilo incomodava muitos judeus também. Então, sempre rolava uma perseguição naquele lugar. E ele não ficava muito tempo no lugar. Ele chegava no local, ele formava novas pessoas que pudessem levar adiante e ele seguia a sua missão. Até que chegou aqui nesse momento, que é aqui da passagem, quando ele chega a Cesareia, né? E lá na Cesareia, ele foi alertado por um profeta de que ele não deveria voltar a Jerusalém porque ele tinha sido jurado de morte. E o que ele disse, a resposta que ele deu foi que ele estava pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que mudança radical foi essa? Quem pode fazer uma mudança radical dessa na nossa vida? Só Jesus. E foi essa mudança radical. E assim como Paulo era radical enquanto judeus e que seguia a lei, ele também levou essa radicalidade para poder levar a palavra do Senhor, para poder anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador até as últimas consequências. Ele não quis saber que ele estava jurado de morte, que seria preso, tanto que em vários lugares onde ele esteve, ele apanhou muito, foi preso várias vezes, mas mesmo assim ele não desistia, ele seguiu em frente. E quando chegou em Jerusalém, inicialmente ele foi bem recebido, mas depois começou a chegar lá aqueles judeus que vieram das outras cidades e que já tinham ouvido ele falando. Então chegaram lá, olha, ele está criando tumulto, é ele que está levando gregos para dentro da sinagoga, ele que está... Então, assim, eles começaram a atiçar o povo e ficou todo mundo contra ele. E começaram a pedir, né, que ele fosse morto. E ele foi preso, né? E ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele chegou para quem prendeu ele e falou, mas assim, vocês podem prender quem é cidadão romano? Aí a pessoa já ficou meio assim, não pode, então eu vou te pedir só uma coisa, deixa eu falar com eles. Então ele teve essa autorização e foi falar com aquele povo que estava ali, com aqueles judeus que estavam ali, querendo que ele morresse. E foi o que ele falou aqui, nessa passagem que a gente leu. Ele simplesmente desafiou qualquer coisa que pudesse acontecer. Desafiou a morte, desafiou a continuar preso. E ele, nesse momento, ele testemunhou, apesar de todos os pesares, ele testemunhou o que Jesus fez na vida dele. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente possa se assumir cristão e testemunhar o Senhor na vida. Não se levar o título de cristão só como um título, mas pregar com a vida o que é verdadeiramente ser cristão. Porque o que o Senhor tem para cada um de nós é a salvação. Essa salvação ele conseguiu para nós. Cadê, gente? Tiraram daqui, estava ali. Na cruz. E que a gente possa a cada dia olhar para a cruz e lembrar, ele teve ali por amor a mim. Amém?